Olá, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem vos fala mais uma vez é o professor Moab e o nosso conteúdo de hoje nós vamos continuar a matéria de organelas celulares e agora nós vamos passar dentro de cada organela celular. Eu procurei trazer para vocês nessa aula o nome, a função das principais organelas dentro da célula. Para nós retomarmos esse conteúdo então sobre organelas, organelas são partes microscópicas muito pequenininhas da célula, como se todas elas trabalhassem para o bem comum desta célula, para mantê-la viva. É claro que ela precisa de alguns agentes e fatores externos, como oxigênio, carboidrato, mas ela também produz muita coisa dentro de si. E ela mantendo todas essas organelas trabalhando para o bem comum da célula, todas as células logo formarão um organismo, por exemplo o nosso, e ele trabalhará em perfeito estado. E esse metabolismo será equilibrado em homeotermia. Muito bem. Aqui está o desenho de uma célula, ampliei bastante para a gente conhecer ela. Nós já vimos então três estruturas, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, onde fica o DNA. Agora nós vamos ver cada um desses daqui, dessas organelas, desses organoides bem pequenininhos aqui, o que cada um deles fazem. Nós vamos passar então pelo ribossomo, retículo rugoso endoplasmático, complexo de Golgi, passaremos pelo retículo endoplasmático liso, mitocôndria, centríolo, vacúolo, lisossomo, peroxissomo. Vamos passar por todos estes para ver cada uma função. Então imagina comigo, gente, uma célula, ela não pode ser vista ao olho nu assim, ela precisa de um microscópio. Depois que a gente olha no microscópio, a gente consegue ver ela, o núcleo, a membrana plasmática e o citoplasma. E essas organelas são extremamente pequenininhas e elas estão em grande quantidade dentro da nossa célula. Nós vamos entender agora a função de cada uma delas. Veja só aqui, a mitocôndria. Gente, é um nome meio estranho, viu? Mas aguenta aí. Mitocôndria. Esse daqui foi uma foto tirada de um microscópio de varredura e ela é uma organela desta forma aqui. Isso aqui está aumentado muitas vezes e eu também puxei a imagem para dar um zoom para vocês. Mas ela tem essas cristas aqui mesmo, tá? Ela tem essas cristas aqui mesmo e um segredo, a mitocôndria ela tem DNA, tá? É a única organela que tem DNA além do nosso núcleo. Ela tem DNA nosso, tá bom? Cada pessoa tem o seu. A mitocôndria, a função dela é pegar o oxigênio que nós respiramos, mais o carboidrato e, juntos os dois, produzir energia para a célula. Então, quando a gente come lá o carboidrato, o açúcar, fala, não vou comer para ter energia. Não, como é que faz essa energia para o meu corpo? É célula por célula. Cada uma, o sangue vai levar a energia lá para dentro dela, vai levar o carboidrato e o oxigênio que foi respirado para dentro desta mitocôndria. Aqui dentro desta mitocôndria é que vai acontecer a produção de energia e todos os seus trilhões de células farão energia ao mesmo tempo e você vai conseguir falar, pular, conversar e rir e se movimentar e fazer todas as suas funções, certo? Então a energia que a gente come é justamente aqui nela que produz, tá certo? Ribossomo. Ribossomo é essa organelinha aqui que parece ter uma boquinha. É que ela é o encaixe, a parte maior da parte menor. Todas as vezes que nós precisamos produzir alguma proteína, por exemplo, é o ribossomo que vai produzir. Ele é a parte especializada da fábrica que produz e interpreta proteínas. Tá? A gente pode ver aqui ó, que essas proteínas todas estão sendo produzidas por ele. Essa daqui é uma fita de DNA com a informação da proteína que é necessária produzir e ele está produzindo. Lembra do exemplo que eu dei na aula passada sobre ir à praia, trocar a cor da pele para poder tonalizar as células? Pois é, aqui ó, ele está produzindo melanina. Neste caso, o ribossomo produz proteína. Então já fica nisso, ribossomo, proteína. Vamos ver os próximos aqui. Lisossomos. E eles são lisos mesmos, tá? Ó, lisossomos são organelas bem gordinhas, assim, ó. Eles são uns sacos bem gordinhos, cheios de enzimas. Eles têm essa enzima justamente para que quando chega um corpo estranho dentro da nossa célula, uma bactéria que seja, um vírus, alguma coisa assim, eles consigam fazer a digestão celular. A digestão celular não é que ele vai comer a célula, não é isso.
A digestão celular é que ele vai digerir alguma coisa que está dentro da célula a mais lá. Então o núcleo dá ordem para ele, ó, chegou um corpo estranho aí, vai lá e canteia ele lá num canto e lá e joga enzima nele. Ele vai englobar isso, essa partícula, e vai digerir para a célula não sofrer efeitos danosos nem colaterais. Pensa comigo, olha só a função desse lisossomo. As enzimas que os lisossomos têm são tão poderosas, mas são tão poderosas, que se os lisossomos decidissem estourar todos de uma vez, nós começaríamos a deteriorar, perder parte do corpo, sem ser vivo, gritando de dor, e começaria a derreter. Isso acontece, sabe com qual animal? Quando o sapo passa de girino para sapo. O girininho, ele tem uma cauda, não tem? Duas patinhas à frente e uma cauda. Conforme ele passa pela metamorfose, para se tornar um sapo adulto, ele perde a cauda e, no lugar da cauda, ele ganha as patas traseiras. Essa cauda, ele perde de que jeito? Ele não dorme com ela e não amanhece sem? Não. Os núcleos das células da cauda dão uma ordem para os lisossomos estourarem. Então as células também estouram e deixam de existir, né? Vai perdendo aquela célula, porque a célula morreu, né? É tão forte a enzima digestiva do lisossomo que matou a célula, e a célula morta, né, deixa de existir, necrose e vai embora. Os próximos são os peroxissomos. Os peroxissomos são os amiguinhos dos colegas que gostam de tomar uma cervejinha. Esses daí são os melhores amigos de vocês. Dentro das nossas células eles existem aos montes. Mas a função dos peroxissomos, tá vendo aqui que eles estão até de cor diferente aqui, ó, já estão degradando o álcool. Os peroxissomos, por exemplo, o álcool, eles consideram um veneno. A água oxigenada também. Então todos esses líquidos, né, e outras coisas que a gente come também, que são considerados tóxicos para a célula, são os peroxissomos que se alimentam dela. Então tudo que a gente se alimenta e bebe passa pelo intestino, é absorvido pelo intestino e vai para a nossa corrente sanguínea e é distribuído por todas as nossas células. Por isso que o bêbado, ele não fica bêbado só do estômago, ele fica, né, totalmente bêbado, da cabeça aos pés. Porque todo o álcool que ele bebeu vai ser dividido em todas as suas células, para que os peroxissomos de todos os seus trilhões de células possa transformar este tanto de álcool em água. Por isso que uma pessoa que bebeu muita cerveja, ela vai muito ao banheiro, porque ele está sempre produzindo muita água na célula. Os peroxissomos servem justamente para a desintoxicação celular. Ele faz a desintoxicação. Um exemplo, uma pessoa por algum motivo errado tomou veneno sem saber, por exemplo. Então esse veneno vai ser digerido, vai ser absorvido lá no estômago e no intestino e vai ser jogado por todo o corpo. Todo o corpo dela recebe uma dosinha pequena para tentar dissolver aquilo e transformar em água oxigenada, e depois da água oxigenada vai ser transformada em água e para ser jogado fora. Por isso que às vezes o veneno é muito forte e a pessoa não consegue fazer essa desintoxicação a tempo. Ou quando a pessoa toma muito álcool e ela entra em uma overdose, e aí não tem tempo de desintoxicar, ou o corpo não consegue desintoxicar e a pessoa acaba falecendo. Porque, pensa comigo, quando a gente passa álcool na mão, a nossa mão fica toda ressecada. Agora você imagina dentro de uma célula nossa, que é extremamente pequena, microscópica e frágil. O que o álcool não faz com ela, né? Mas nós temos os peroxissomos aí para manter uma galera viva aí, a galera da farra. Complexo de Golgi, olha só esse complexo, é vários mesmo, olha aqui, ó, são vários, ó, complexos, são sacos achatados, e esses carinha têm uma função maravilhosa. Eles armazenam todas as substâncias da célula, empacota, amarra com fibras. Aí as fibras para que servem? Ó? As fibras distribui para quando precisa e transporta. Então, na verdade, um nome dele mesmo assim bem comum seria o lixeirinho da célula. É o lixeiro, né? Porque ele armazena. Então vamos pensar comigo aqui, ó. Você comeu uma comida muito gordurosa, essa gordura foi toda pro seu sangue, e o sangue falou, ó, eu não preciso ficar com isso aqui não. Vamos jogar tudo isso para dentro das células, e as células é obrigada a pegar, né? Então ele colocou aquele monte de gordura dentro da sua célula e falaram, mas ninguém precisa disso aqui agora, gente. Vamos guardar isso aqui então. Então ele vai lá, empacota as bolinhas de gordura, ele empacota com fibras, deixa bem empacotadinho e guarda. Quando a célula precisar de gordura para produzir energia, quando você ficou muito tempo sem comer, aí ele vai lá, opa, tem aqui gordura, você aceita? Aceita, mitocôndria aceita, muito obrigado. Pois é, então, pode fazer isso. Então, ele limpa todo o citoplasma da célula, porque não pode ficar aquela coisa suja, cheia de coiseira, resto. Não.
de forma alguma. Então o complexo de Golgi justamente vai fazer isso. Ele vai recolher todas as substâncias, empacotar e transportar ela. Lembra que eu falei para vocês que a membrana plasmática da célula, que é a membrana plasmática, ó, ela é quem escolhe o que entra e o que sai dela? Justamente, o único que ela tem contato ali é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi recolheu, sei lá, alguma coisa que o lisossomo tomou e digeriu, alguma coisa que o peroxissomo falou, ó, isso aqui era álcool, já pode jogar isso aqui fora, já resolvi o assunto. Então ele empacota isso, chega lá na membrana e fala, passa isso daqui para mim pro lado de fora e joga na corrente sanguínea. A membrana abre um caminho e permite aquela coisa ruim passar para fora. E se ele também produziu proteína, produziu alguma coisa importante e precisa que vá para uma célula específica, o complexo de Golgi que faz esse transporte também, tá certo? Continuando, então, nós temos os dois retículos, o endoplasmático liso e o rugoso. Aqui nós vemos, ó, o endoplasmático rugoso, aqui é o núcleo, com DNA bem grandão na célula. Esse que fica em volta do núcleo é o rugoso. A gente vê até rugoso aqui, ó, tudo rugoso, enrugadinho. E esse daqui é o liso, tá vendo o liso? Esse rugoso aqui, ele produz proteína. E o liso produz lipídio, que é gorduras e esteroides. Certo? São as gorduras. Então, só pra gente lembrar mesmo, retículo endoplasmático liso, lipídio, rugoso, proteína. Lembra de ribossomo, proteína. Os centríolos, gente, eles são uma gracinha. Só existem, enquanto nas outras, todas as células existem muitas outras, tantas de organelas, né, repetidas, nas células só tem 2 centríolos. Eles ficam um ladinho do outro sempre. Eles são tubinhos, sabe como? Tubinhos, como se fossem canudinhos. Dessa forma aqui, ó. Formado 9 conjuntinhos de 3. 9 conjuntinhos de 3. E ele serve para quando a célula vai se dividir ao meio, né? Que ela precisa estar, sei lá, vai sofrer uma divisão e ela precisa dividir ao meio. Então ele pega a célula, vai um para cada lado da célula e puxa a célula até ela se dividir. Quando ela se divide, é ele que puxa a célula sem quebrar ela, porque ele vai aumentar esses canudinhos dele, chamado de áster. E aí faz um fuso, né, que é um fuso de fios, não permitindo a célula arrebentar, mas ela divide perfeitamente ao meio. Então a função dos centríolos, divisão celular. Bem, para finalizar então, eu passei essa atividade para vocês, que eu mesmo criei, para que vocês fizessem em relação às organelas celulares. Não tem na internet, porque foi eu que criei mesmo, mas nós vamos fazer ela aqui juntos. Então, na vertical, nós temos o número 1, 2 e 4. Nas horizontais, 3, 5, 6 e 7. Então, veja só. Qual é a organela que armazena o DNA? É o núcleo. A organela que armazena o DNA, com certeza, sempre será o núcleo. Qual que é a organela? 2, que faz a desintoxicação celular. Nós acabamos de falar agora, lembra lá dos meninos que gostam de dar uma bebidinha? Peroxissomos são aqueles que fazem a desintoxicação da célula. Número 4 aqui, ó, porque é na vertical ainda. Produz energia. Nós vemos o primeiro. Produz energia? Mitocôndria, com certeza, conferindo mitocôndria. Nas horizontais, armazena proteína e gordura? Com certeza são os retículos que armazenam a proteína e gordura. O complexo que transporta. O único complexo que transporta, o único complexo que tem é o complexo de Golgi, que transporta substâncias. Digestão da célula, com certeza será o lisossomo. Os lisossomos, depois o último, quem produz proteína são os ribossomos. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. É o básico, esse é o básico, para que a gente possa falar de tecidos, para que nós possamos falar de divisões celulares e mais pra frente sobre sistemas. Então até aqui trouxe vocês para conhecer uma célula com exemplos e todas as suas organelas. Me coloco, gente, à disposição de vocês. Quaisquer dúvidas vocês podem me procurar. As atividades estarão também, as demais atividades estarão nas plataformas que a gente já combinou. E estarei à disposição de vocês novamente. Um abraço, se cuide e fiquem todos com Deus.